Mas vamos agora voltar ao noticiário nacional? A Polícia Federal vai intimar o filho do presidente Lula a depor depois de analisar mensagens entre ele e a empresária Roberta Luxinger, investigada por envolvimento no esquema que desviou dinheiro de pensionistas e aposentados. Ele, Jonas Maia, nosso analista de segurança pública, quem está aqui com a gente. E o que dizem essas mensagens? O que tem de informação nessas mensagens, ele, Jonas, a ponto da PF observar e pensar, precisamos ouvi-lo. Elisa, ótimo dia para você, para quem está acompanhando a gente. São mensagens encontradas no celular apreendido da empresária apontada como lobista Roberta Luxinger naquele outro inquérito das fraudes do INSS. A partir de tudo que foi começando a ser analisado, encontrado no encontro fortuito, como diz a Polícia Federal, estava procurando uma coisa, acabou encontrando outra, descobriu-se aí, em tese, um suposto grupo para tráfico de influência no governo federal. E esse grupo seria, segundo a investigação da Polícia Federal, apontando do filho mais velho do presidente, o Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, a Roberta Luxinger e também o Marco Aurélio Ribeiro, que era chefe de gabinete do presidente da República, o conhecido como Marcola, o Marco Aurélio. Então, esse grupo está sendo investigado em 3 inquéritos abertos a pedido da Polícia Federal e autorizados pelo Supremo Tribunal Federal. E nesses inquéritos, a PF está em cima dessas mensagens encontradas no celular da Roberta Luxinger que ligam Lulinha, primeiramente, a Roberta Luxinger e que apontaria nessa mensagem aí um grupo de negócios. É isso que diz uma das mensagens, inclusive. 22 de março de 2024, vamos destacar aqui. O filho mais velho do presidente menciona para a Roberta Luxinger que estava participando de reuniões com o Marco Aurélio Santana Ribeiro, como eu disse, o Marcola, chefe de gabinete do Lula na época, e também o então secretário executivo do Ministério da Saúde, Swedenberg Barbosa. E o que diz a Polícia Federal aqui? Que eles estavam fazendo essas reuniões para ajudar o Antônio Camilo Antunes, careca do INSS, a ter abertura no Ministério da Saúde no ramo de cannabis, ter uma expansão no SUS, inclusive, com os medicamentos à base de cannabis, favorecendo a pessoa que seria próxima a Roberta Luxinger. Um ponto ligando ao outro é o que está sendo apurado. Mas há um outro ponto ainda também de uma mensagem que foi revelada primeiramente pelo site Metrópolis e confirmada aqui pela CNN Brasil, que Lulinha diz o seguinte para a Roberta: tal pessoa tenta fechar um negócio gigante com a Telebrás. Você já desmentiu? E aí perguntou o filho do presidente para a Roberta Luxinger. E aí o Lulinha responde: desmenti e falei que não é verdade e que se ele fizer negócio com ele, o presidente da Telebrás, ele não fará comigo. Tudo isso está sendo, então, analisado pela Polícia Federal e além dessa apuração que a gente traz, Elisa, coloco aqui uma análise também, já até mudamos a tarja, que é, essas mensagens complicam bastante a situação do filho do presidente na Polícia Federal. São 3 inquéritos que miram o filho mais velho do presidente, que antes, a Polícia Federal, no caso do INSS, não explicou se ele era investigado ou não em relação às fraudes. Mas, contudo, que foi encontrado no celular da amiga dele, a Roberta Luxinger, a PF reuniu todos esses elementos, pediu ao Supremo e 3 inquéritos foram abertos. Agora, cabe a ele, então, esclarecer esses pontos quando ele for intimado. A Polícia Federal já destaca que tem um cronograma sendo montado e que essas intimações devem ser colocadas nas ruas para esses investigados, assim que todo esse material for analisado pela equipe de investigação. Elisa. Jonas, e o que diz respeito a Roberta Luxinger e o ex-chefe de gabinete de Lula? Alguma coisa de venda de joia ou de compra de joias? Como é que foi isso exatamente? Conhecido, né, o ex-chefe de gabinete conhecido como Marcola, que a gente já conhecia aquela história de que, ao menos é o que é argumentado, que ele pediu um empréstimo, recebeu um empréstimo, pagou pelo empréstimo. Não tinha nada de assunto de joia. Como é que a joia aparece agora? Elisa, esse é um outro ponto também que a Polícia Federal encontrou mensagens entre os dois. A Roberta Luxinger, apontada como uma lobista aí entre esse grupo, Lulinha, e o Marco Aurélio Marcola, que era chefe de gabinete do presidente da República, e que as mensagens mostram uma troca de informações e uma intermediação dela
para compra de joias, que seriam aí na casa dos milhares. E nessas mensagens que a Polícia Federal encontrou, tem até algumas fotos. Ela manda foto para ele escolhe algumas joias, inclusive um colar de diamantes, e aí a PF está analisando o contexto dessa mensagem que foi encontrado no celular dela, apreendido lá no fim do ano passado. Tudo isso dentro dessa investigação de suposto tráfico de influência. E aí você pergunta muito bem sobre como que surgiu essa questão, já que a informação do Marcola anteriormente era de um empréstimo. Ele disse anteriormente, com base na defesa dele, que ele pegou um empréstimo privado, pagou. Mas até o momento, em relação a essas joias, não há uma explicação clara da defesa dele e que tudo isso agora passa a ser investigado também. Sobre a Roberta Luxinger, a defesa dela disse que tudo está sob sigilo, os autos estão sob sigilo e que não vai comentar justamente por isso. Vai respeitar o sigilo da investigação. A defesa do Lulinha, o Fábio Luiz Lula da Silva, o Marco Aurélio Carvalho, que também é Marco Aurélio, mas são dois Marco Aurélios separados, diz o seguinte, que é um vazamento criminoso e que essas mensagens encontradas não tem como, inclusive, confirmar a veracidade. Do lado da Polícia Federal, fui questionar eles também, por conta dessa fala da defesa, os investigadores dizem o seguinte, é muito material, Elisa, a gente está analisando passo a passo todos os pontos, desde 2023, tudo que foi encontrado para fechar aí um mapa e uma cronologia para entender se houve um tráfico de influência ou não. E claro, como você traz sempre muito bem aqui no live, todo mundo tem o direito de resposta, o outro lado aí, como preza o bom jornalismo, né, Elisa? Deixe seu like, comente e ative o sininho para não perder esse e outros conteúdos. MG2 Notícias.